Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira, dia 26 de junho, o Santo Evangelho que orienta os nossos passos no dia de hoje é narrado por Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. No Evangelho de ontem, nós ouvimos Jesus alertando os discípulos para os falsos profetas. E hoje, ele está falando para nós que podemos ser falsas ovelhas. Podemos nos apresentar diante de Deus dizendo Senhor, Senhor, rezando, mas depois não agimos do mesmo modo como os filhos de Deus e praticamos o mal. Tomem muito cuidado. Vamos estar atentos. Não basta a gente vir rezar na igreja, fazer o cerco de Jericó, participar de romarias, quem sabe rezar o terço, se a nossa vida depois não corresponde àquilo que Deus quer para os seus filhos. Sabe o que Jesus disse a quem age assim e não tem coerência de vida? Ele diz no Evangelho de hoje: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. São palavras fortes, são palavras que doem ao nosso ouvido e nos alertam. Assim como existem falsos pastores, podem existir falsas ovelhas que não seguem a palavra de Deus. Então diz Jesus: quer seguir o caminho bom? Escuta a palavra de Deus. Coloca em prática a palavra de Deus, pois quem coloca em prática a palavra de Deus é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Pode vir o vento, a enchente, os ventos forem fortes contra a casa, não vão derrubar, porque ela está construída sobre alicerces sólidos, a palavra de Deus. Mas alguém que não segue a palavra de Deus, segue as orientações do mundo, pode até rezar, pode até vir na igreja, mas de repente não vai ter a mesma firmeza nos momentos de provação, nas noites de tempestades. Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a reconhecer a vossa paternidade, mas ensina-nos também a sermos bons filhos, irmãos uns dos outros,
e, sobretudo, a praticarmos a caridade em nosso dia a dia. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.